Bem-vindos, estou entrevistando hoje Sandra Turki. Ela é professora do curso Consumo no Ambiente Digital, que faz parte do CEDA Executive MBA Customer Experience em parceria com a ABRAREC, Associação Brasileira de Relacionamento Empresa-Cliente. Bem-vinda. Obrigada. Explica para os estudantes de que se trata esse curso. Bom, quando a gente fala de consumo na era digital, a gente está, obviamente, falando de tudo que está acontecendo agora, né? Na verdade, as pessoas estão utilizando diversos meios para aprimorar, né, a sua experiência de consumo. Então, a gente tem tanto, pode ser o consumo diretamente online, como somente influenciado pelo ambiente online. Então, a gente já pode estar... Influenciado, ou seja, publicidade? Pode ser influenciado pela publicidade, pode ser a experiência cruzada entre o online e o offline, quer dizer, quando ele vai para a loja, mas já teve várias etapas de buscas antes de chegar até a loja. Então, quando a gente fala de consumo na era digital, a gente está falando do consumo como ele é feito nos dias atuais, né? Por que é importante para o executivo ter esse conhecimento do consumo na era digital? Primeiro porque não tem volta, né? A gente não pode imaginar que as pessoas vão preferir voltar ao que era antes, vão preferir não ter mais a possibilidade de acesso a todo o universo de informações que o digital traz. Então, é primordial ter esse conhecimento, primeiro por conta disso, é inevitável, né? Então, faz parte de continuar existindo como empresário, como empresa nesse cenário novo, né? O que o executivo sai depois dele aprender e estudar nesse curso? Existem, obviamente, pontos como esse lado da influência que a gente falou, de como impactar o cliente, seja com o futuro cliente, seja com a publicidade explícita ou, como a gente fala hoje, com o inbound, que é através de uma conquista dessa atenção do cliente nas suas várias etapas de consumo, que ela começa às vezes com uma etapa só de observação, de exploração, até a conclusão em si. Então esse executivo ele precisa hoje entender como ele pode fazer para atrair esse cliente, para converter esse cliente, esse prospect em cliente, como fidelizar esse cliente. Então, são todas as etapas do funil de consumo, só que hoje é com uma grande interação pelo caminho digital, né? Você tem uma experiência prática muito vasta. Você pode dar exemplos de cases que você teve envolvida? Olha, hoje nós temos inúmeros cases em que várias marcas estão utilizando esse caminho do digital, não só para atrair e converter, como também para se relacionar com o seu público, com os seus clientes. Então, a gente pode citar exemplos como da Heineken, que tem feito cases muito bacanas utilizando o marketing viral, em que ela consegue de alguma forma conquistar uma simpatia cada vez maior utilizando o caminho do digital. A gente tem principalmente para construir awareness, porque ela não espera que você compre diretamente dela. Ela está, na verdade, conquistando, realmente construindo esse awareness e criando uma empatia muito grande com o seu público e outros públicos também, né? Outras marcas também fizeram cases muito interessantes com esse caminho de utilizar o marketing viral, como a LG, por exemplo, que produziu alguns cases bem bacanas. Temos o Magazine Luiza aqui no Brasil, que tem feito uma utilização muito interessante, desde a questão do omnichannel, né, de as pessoas poderem utilizar vários caminhos para compra, para troca e para se relacionar. Então, eles têm uma forte atuação em várias redes sociais, tanto para divulgação dos produtos, como para realmente relacionamento com o cliente. Então, eles realmente têm uma interação que também é omnichannel, então eles estão na TV, mas eles estão no Twitter, eles estão no Facebook, eles têm um e-commerce, eles têm um projeto de venda que é o modelo de social commerce que a gente fala, através de pessoas que podem montar uma loja do Magazine Luiza e vender para sua base de relacionamento. Então, a gente já tem grandes cases aqui no Brasil também, que utilizam o universo digital para
tanto venda como para esse relacionamento com a sua base. Como está o Brasil comparado a, por exemplo, Estados Unidos ou Europa nesse mundo digital? Tá de igual para igual ou eles ainda estão mais avançados quando se trata da internet? Eu diria que Estados Unidos está mais avançado, né? China está mais avançado, Japão. Mas em que aspectos eles estão mais avançados? Em termos primeiro de facilidade de acesso e também de tecnologias, né? Então a gente tem hoje uma oferta de tecnologia diferente e as pessoas também estão mais adaptadas, né, ao consumo online. No Brasil a gente tem hoje em torno de uns 60 milhões de pessoas comprando para uma população de 210 milhões de pessoas. Então a gente ainda tem um espaço para crescimento muito grande. Quando a gente fala do mercado americano, eles já brincam que é o fim da festa, porque já está mais estável, não tem a questão do crescimento ainda continuar acontecendo tão fortemente como a tendência é aqui no Brasil. Porque a gente ainda começou um pouco depois e ainda existiu um período onde as pessoas tinham bastante receio de comprar online, né, por medo de fraude nos dados. Então, eu acho que recentemente a gente tem tido uma expansão um pouco maior, tanto na compra como no uso para pesquisa, como via mobile também, para consumo. Hoje eu vejo que às vezes é mais fácil você usar um aplicativo no mobile do que tentar usar o paralelo no computador. As empresas estão deixando de lado a questão do computador na mesa. Eu vejo, por exemplo, o aplicativo de banco é muito mais fácil usar na versão no celular do que no computador. Exatamente. Há uma tendência, né, para serviços e produtos que você tem um uso mais recorrente, você utilizar mais o aplicativo, porque o aplicativo, na verdade, o consumidor ele tem que ter conhecimento de que a sua empresa tem um aplicativo e esse aplicativo tem que ser útil para ele, porque senão ele não baixa, porque aquilo vai ocupar um espaço do celular dele, né? Então tem um colega do mercado que fala que é a era do share of hardware agora, não é share of heart, mas é a share of hardware, porque esse aplicativo obviamente vai ocupar um espaço da sua máquina. Então ele tem que ser um aplicativo interessante e bastante útil. Então normalmente produtos ou serviços de uso recorrente acabam fazendo com que o consumidor baixe mais um aplicativo, né? E eles têm essa tendência de já ser produzido para aquele aparelho, então acaba tendo uma usabilidade melhor do que às vezes você utilizar só o site da empresa na versão mobile, né? Ou o site responsivo, como a gente fala. A cara do curso, ele tem uma cara mais de marketing, mais de estratégia, mais de relacionamento com o consumidor. Qual é a cara do curso em termos do conteúdo dele? Ele tem um pouco de tudo isso, porque na verdade hoje a usabilidade, essa acessibilidade é uma questão estratégica para manutenção das empresas, para permanência das empresas no mercado. E o marketing, obviamente, como uma disciplina que tenta entender e atender o consumidor, ele é absolutamente estratégico também. Então, é um curso que vai trazer elementos o tempo todo do marketing, do relacionamento e da estratégia, porque o digital está envolvido em tudo isso, né? Você toca um pouco em futurologia, ou coisas que vão acontecer, ainda não entraram no mercado brasileiro, mas a gente já consegue ver algo no exterior? Sim, até porque é uma futurologia que já está aqui, né? Nos próximos dias a gente já está vendo. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de realidade virtual, inteligência artificial, isso já está acontecendo em maior ou menor grau em cada mercado. Então, temos que tocar nesse assunto porque isso impacta, de certa forma, ou o consumo de produtos e serviços, ou impacta o relacionamento. A Facebook comprou a Oculus, que é uma empresa de realidade augmented reality, eu acho que se chama realidade virtual.
temos cada vez mais inteligência artificial mais ou menos em tudo que a gente faz, já nem é perceptível, né? A tradução de documentos, ele entende a nossa fala. As empresas estão aplicando isso, por exemplo, para usar isso como um canal de atendimento? No Brasil ainda a gente está, eu diria que a gente está engatinhando no uso disso, ainda temos, acho que bastante a explorar, acho que muitas empresas já estão buscando conhecer melhor como aplicar esse tipo de tecnologia, seja para atendimento, seja para solução de questões. Então a gente vê já alguns casos no setor educacional, na área de medicina. Então é algo que já está presente. Aplicados ou em testes? Aplicados e em testes, mas eu digo que ainda a gente está engatinhando, porque eu acho que está todo mundo numa fase ainda exploratória, né? Tem muito a se descobrir, a se entender em termos de aplicação dessas novas ferramentas, né? Tecnologia como realidade virtual, quando começou, que já não é algo novo, muita gente não deu muita atenção. E agora a gente tem visto algumas aplicações muito interessantes. Então, mesmo que seja algo que nem é tão novo, mas a gente está descobrindo novos usos, seja para treinamentos, seja para redução até para tratamento de síndromes de pânico. Então tem outras utilidades que estão sendo descobertas. Então isso é interessante, porque a gente vê que não é só uma tecnologia que acabou de ser lançada, que é novo na parte dos negócios, mas há algumas tecnologias que já estão aí há algum tempo, mas que estão descobrindo novos usos, né? Então o curso vai permitir abrir bastante a cabeça não só do que existe, mas do que está para existir. Sim. E como usar isso como ferramentas para tirar vantagem competitiva, ganhar market share, etc. E eu bato muito na tecla da questão de sustentabilidade das empresas mesmo, de manutenção das empresas, porque aquelas empresas que não se adaptarem ou que resistirem a esse novo modelo de negócios têm um grande risco para a sua própria sobrevivência. Então ela tem que realmente entender tudo isso que está acontecendo, não só para ter uma vantagem competitiva, mas muitas vezes até para ela se manter no mercado, né? Agora, uma pergunta que a gente não tocou nela, e são sobre dois assuntos que estão começando a entrar mainstream, né? Um é o blockchain, o outro são as criptomoedas. Modismo ou veio para ficar? Olha, eu acredito que veio para ficar, não vejo isso como modismo, mas eu acho que ainda existem muitas coisas a serem esclarecidas para a grande maioria das pessoas, porque hoje, se a gente for observar, quem está trafegando nesse mercado, comprando, vendendo, eu mesma comprei Bitcoin, né? Mas assim, o que eu percebo é que ainda existe muito receio, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, então acho que uma das nossas missões tem que ser esclarecer isso. Eu acho que veio para ficar porque, como outras inovações que a gente viu nos últimos 4, 5 anos, quando a gente fala de compartilhamento, né, da questão de algumas mudanças na forma do consumo que vieram para ficar. Então eu acredito que a criptomoeda, tem se falado em criptoassets, vem para ficar. A questão que resta é como é que isso vai ser mais disseminado e como que isso passa a ter mais confiança das pessoas, porque ainda existe muita gente que tem questionamentos assim dos mais básicos até os mais avançados. Então, até mesmo o governo tem essas perguntas, né? O Banco Central não sabe muito bem o que fazer com tudo isso. E não só no Brasil, a gente vê isso acontecendo em muitos mercados, alguns mais evoluídos, outros menos, mas ainda há uma grande dúvida sobre como proceder com esse novo modelo, né? Para a moeda e para toda essa questão financeira mesmo. Né? Você usou um termo criptoativo, criptoasset, o que isso significa? Algumas pessoas, alguns mercados já estão começando a trabalhar com essa questão de outros ativos também sendo trabalhados nesse formato via blockchain, que é essa rede mais descentralizada, não só
moeda em si, mas assim como a gente tem ações na Bolsa de Valores, então você ter outros ativos também sendo trabalhados. Existe também o conceito do ICO, né? O Initial Coin Offering, Isso, que é em vez de... que é como se fosse um IPO, agora para moedas, exatamente. Mais simplificado. Até hoje eu sei, pela CVM, pelo menos ainda não teve nenhum, a gente vai ver como isso vai se desenvolver no futuro. É tudo muito novo. Então, por exemplo, a questão do Bitcoin, né? O Bitcoin é só uma das moedas, existem várias outras, Ethereum, várias outras, e o próprio Bitcoin está sendo quebrado em vários outros Bitcash, Bitcoin Gold. Então, assim, é um mercado realmente que funciona de uma forma diferente, né? Não tem eu falo que muita gente está sofrendo porque você vai com a mesma lógica tentar analisar a Bitcoin com a mesma lógica que você tentava analisar o mercado financeiro, bolsa de valores, essas oscilações do mercado. E não respeita nenhuma lógica que a gente conheça ainda, né? Sandra, quais são os dados do e-commerce brasileiro? Olha, o Brasil hoje ele está em 10º lugar com relação a outros países em termos de faturamento mundial. Ou seja, considerando a 5ª maior população do mundo, ainda tem muito que crescer. Tem bastante tá em 10º para crescer. Lugar. Por isso que eu falei que a China está em primeiro lugar, Estados Unidos está em segundo, aí depois a gente tem Alemanha, Inglaterra e outros países, e o Brasil está em 10º lugar em termos de faturamento. A gente representa, falando de América Latina, a América do Sul, em torno de 40% do faturamento da região da América do Sul. Você inclui, então, o México, você inclui... incluindo a América do Sul só. Só, perfeito. E a gente tem um faturamento que fechou no ano passado em mais de 50 bilhões de reais. Em volume de transações. Em volume de transações. Em volume de pedidos é um outro número. E a gente tem em torno de 60 milhões de pessoas, como eu falei, consumindo no mercado, diretamente pelo mercado digital. Dos principais produtos, eu entendo que turismo é a parte de viagens, é uma parte que é grande parte desses... Normalmente, a conta de turismo não entra nesse valor. Esse número que é medido pelo IBIT, ele considera, em geral... IBIT é um instituto que faz diversas mensurações relacionadas ao universo digital, ao e-commerce, desde 2001, né, um dos principais institutos nessa linha, e que vem acompanhando toda essa evolução, seja de gente navegando, gente comprando, volumes comprados e categorias compradas. Então, as principais categorias são, por exemplo, desde muito tempo, a categoria de eletrodomésticos em valor de faturamento, ela é a primeira. Já em volume de pedidos, a categoria de moda e acessórios é a principal. Cresceu nos últimos 3, 4 anos, cresceu muito essa categoria e passou a primeiro lugar. Em volume de pedidos, a gente também tem aí em segundo, terceiro lugar, sempre aparecendo a categoria de cosméticos, higiene e cuidados pessoais, né, medicamentos. E na parte de faturamento, a primeira categoria é eletrodomésticos, e você sempre tem no radar aí eletrônicos, a categoria de telecomunicações, de celulares, e ainda tem bastante livros e CDs, que caiu bastante, mas é uma categoria que ainda estava no radar há um bom tempo. Sobre redes sociais, principalmente quando a gente olha a gestão de crise, porque uma pessoa é mal atendida, ela escreve aquela história no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, aquilo viraliza, sai de controle. Como as marcas podem fazer a gestão de crise ou talvez de oportunidades que aparecem nas redes sociais? Hoje é muito importante as marcas estarem bem atentas, fazendo um monitoramento contínuo para tentar acompanhar o que está acontecendo no seu mercado e com relação à sua própria marca. É o primeiro grande passo que tem que ser feito com relação a redes sociais. Até antes de sair postando ou comprando publicidade nas redes sociais, é muito importante a marca saber monitorar e acompanhar essa questão de crise, porque às vezes começa de uma forma muito pequenininha
e a empresa nem percebe que aquilo pode se tornar potencial ali de uma grande crise. E qual é a grande questão que a gente tem hoje? É a velocidade. As coisas se espalham com uma velocidade muito grande e, de repente, quando a empresa vai ver, já está num tamanho incontrolável essa crise. Então, a grande questão é monitorar, estar muito atento com relação ao que é dito sobre a sua marca, até porque um cliente insatisfeito, dependendo da popularidade dele, do nível de influência dele nas redes sociais, pode causar um grande dano para as marcas. O que se faz? Se existe alguma solução para aquelas redes que elas são mais privadas, o próprio WhatsApp, o Snapchat, o Telegram, existem algumas tecnologias que não permitem a marca monitorar com facilidade. Existe alguma coisa que você pode fazer sobre isso? Olha, é mais difícil realmente, porque são grupos mais fechados, mas normalmente isso acaba, vez ou outra, passando por outras redes que são mais fáceis de serem monitoradas, e a marca vai acabar, se ela estiver monitorando adequadamente, ela vai acabar pegando. É mais difícil de mensurar, mas não é impossível. Então, o que a marca tem que pensar é em criar um plano de gestão de crise que inclua a prevenção à crise, em caso de ocorrência de uma crise, quais os passos que ela vai dar em termos de quem é o porta-voz, o que vai ser dito e principalmente a velocidade da resposta, porque hoje um dia pode ser crucial para a marca, de repente se envolver numa grande crise. Em termos de marketing, você tem hoje a possibilidade de fazer a publicidade, que ela é paga, mas hoje existem outras opções que nem mesmo as empresas como Facebook, Google, Twitter gostam de mencionar, mas é um marketing que é feito através dos influenciadores. Uhum. Ou seja, aquela pessoa que tem 6 mil, 30 mil, 500 mil, 1 milhão de seguidores. Isso funciona? Funciona e funciona muito. A gente tem hoje um grande mercado de influenciadores e de micro-influenciadores que já vem há algum tempo sendo utilizado pelas empresas, tanto que assim, aqueles influenciadores que têm uma popularidade muito grande, eles já saíram do mundo puramente digital e eles estão, obviamente, fazendo shows, filmes e indo dar entrevistas na própria TV aberta. Mas não são só esses grandes influenciadores que as marcas estão utilizando. Elas utilizam também esses micro-influenciadores, que podem ter 10, 15 mil, como você citou, 10, 15 mil seguidores. Por que isso traz resultado? Porque as pessoas ainda acreditam mais nessa comunicação de igual para igual. Quer dizer, não é uma celebridade que está falando que usa tal produto, é alguém que está mais próximo de mim. Então as pessoas acreditam e elas gostam muito dessa proximidade e isso acaba impactando muito o consumo. Isso é honesto do ponto de vista que às vezes eu simplesmente acho que ele está falando uma mensagem genuína e ele está na verdade fazendo uma propaganda? Sempre existiu, né, essa dúvida e com os influenciadores também continua existindo. Mas é por isso que a gente fala que só cresce, né, esse sucesso se esses influenciadores mantiverem uma verdade, né, essa transparência junto ao seu público. Se ele, obviamente, começar a divulgar coisas que não condizem com a crença dele, com a realidade dele, vai cair em descrédito e vai parecer como qualquer outro testemunhal feito no passado que muita gente desconfiava também. Então mudou um pouco o formato, mas há uma necessidade aí de transparência para continuar passando essa verdade, né? Senão realmente cai em descrédito. O futuro, quando simplesmente dar mais conectividade a mais pessoas para elas poderem participar da internet? É isso que a gente espera que aconteça no Brasil? Ou ele vai ficar reduzido a uma classe que já tem acesso e ela vai continuar tendo? Isso é o futuro da nossa internet? Eu acho que a gente já vem vendo crescer o volume de pessoas acessando ano a ano. Então a tendência é continuar esse
acesso crescente, até porque é uma necessidade do mercado e é uma demanda das pessoas, né, terem cada vez mais acesso. Então, isso já vem se democratizando ao longo dos últimos anos, tanto que todas as curvas que eu falo com relação à internet, elas são crescentes, de gente navegando, gente comprando, né, de investimento em mídia, é tudo crescente ainda no Brasil. Então, é um mercado que ainda está em desenvolvimento. E é necessário realmente ter um investimento maior, né, para que o acesso tenha mais qualidade, porque ainda em muitas regiões do Brasil, a gente sabe que o acesso é muito precário, né? A gente está falando de regiões que representam ainda muito pouco, porque se a gente for ver a quantidade de pessoas conectadas só na região sudeste corresponde a metade de todas as conexões do Brasil inteiro. Então precisa realmente democratizar o acesso. Alastrar isso, democratizar para o restante do país. Teria um impacto muito positivo também na saúde e na educação, que da forma que eu consigo ver, um médico do Sudeste poderia atender pacientes em todo o Brasil, um professor do Sudeste poderia atender alunos em todo o Brasil. Sem dúvida, essa é uma das questões que a gente tem muita preocupação, em como que você democratiza, né, o acesso a uma educação de maior qualidade, como é que você leva isso com maior velocidade a todos os cantos do país. Então a internet é um caminho, mas a gente ainda precisa realmente aumentar esse acesso. Muito bem. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço.